Pessoal, então vamos lá. Vamos falar a respeito dessa apresentação aí do Jacinto pra gente, que é o nosso protagonista. O Jacinto, ele é um cidadão parisiense, ele representa aí as mais altas camadas da sociedade parisiense, ele mora no Champs-Élysées, né? E ele é afortunado por vários motivos, não só financeiramente, mas também pelo fato de que ele é dotado de uma certa inteligência, ele é dotado de uma certa beleza física e ele é considerado, então, na sua época, um partidão, né? Porém, apesar de tudo isso que ele apresenta, ele vai aos poucos se mostrando pra gente, através, então, dessa visão do José Fernandes, como alguém que sofre, né? Inclusive, um próprio empregado dele, mordomo do seu sobrado, ele mora numa casa imensa, num sobrado, então sozinho, né? Sozinho com a sua criadagem, inclusive com o seu mordomo, o Grilo. O Grilo diz que ele sofre da fortuna, né? Ele sofre da bem-aventurança dele. Por quê? Ele não sente falta de nada. Ele tem tudo e ao mesmo tempo ele não tem nada. Por quê? Justamente por conta daquilo que a gente falou, da sociedade se comportar de uma maneira extremamente superficial, extremamente falsa, extremamente hipócrita. Então, o Jacinto, ele é rodeado de muitos amigos, entre aspas, pessoas que estão ali à sua volta somente para poderem se aproveitar de tudo aquilo que ele representa, inclusive do seu próprio status, né? Além do fato de que o Jacinto, justamente por ter tanto dinheiro e não ter como gastar esse dinheiro, né? Ele acaba se colocando na seguinte situação: ele utiliza então todo esse dinheiro para adquirir as coisas mais diferentes que são lançadas na época, porque a gente está vivendo na época, historicamente, o avanço da ciência e da tecnologia. Então, novas descobertas são feitas, novas invenções, né, são criadas. Difícil falar isso, mas enfim, é justamente isso que a gente tem. E a partir disso, coisas inclusive que nos parecem muito esquisitas até hoje, em pleno século XXI, e que para a época eram extremamente inovadoras e eram extremamente chocantes, e justamente pelo fato do Jacinto não ter problemas em relação a dinheiro, é que ele acaba se distraindo, vamos dizer assim, com essas inovações todas. Então, o sobrado, o 202 lá do Champs-Élysées, é apresentado para a gente como se fosse um museu. Ali ele reúne as coisas mais variadas possíveis e que representem aí toda essa evolução, esse desenvolvimento, essa questão da tecnologia que nós estávamos vivendo na época. Então ele tem livros do mundo inteiro, ele tem invenções, ele tem obras de arte do mundo inteiro, ele tem tapetes caríssimos, ele tem invenções do tipo um arrancador automático de cabinhos de morango, um misturador automático de saladas, uma escova elétrica. Ele possui água quente e um sistema de encanamento de água quente, o que para a época era algo extremamente inovador, né? Então ele possui todas as inovações tecnológicas imagináveis e inimagináveis ali nesse sobrado. Inclusive nós temos um elevador para uma casa de somente 2 andares, imagine, né? Seria uma coisa bem estranha, como eu disse, ainda no século XXI, imagina para a época, né? Em que tudo isso se estabeleceu, final do século XIX. Então é algo que é muito diferente, né? Para a concepção da época. Então essa apresentação toda vai servir para quê? Justamente para mostrar para gente que, embora o Jacinto seja detentor das maiores fortunas e das maiores inovações na época, nada disso é capaz de preencher o seu vazio pessoal. Por quê? Dinheiro para o Jacinto não é problema, mas também não é solução para esses problemas. Não ter pessoas à sua volta também não é problema para ele, mas também não é solução. Como eu disse, ele é rodeado de muitos amigos, de muitas pessoas, porém nenhuma dessas pessoas é realmente próxima a ele.
Na verdade, nós temos somente uma das pessoas que realmente se importa, que realmente se preocupa com ele, que é o José Fernandes, que é então o melhor amigo dele, ou como eu disse antes, podemos dizer que seja o único amigo, né, que o Jacinto tem. Então toda essa apresentação vai servir para isso, para a gente detectar que, muito embora este seja o momento ideal dentro da sociedade da época, momento em que as maiores descobertas, os maiores desenvolvimentos estão sendo alcançados e que o ser humano alcançou aí o que parecia, né, na época, claro, o seu nível máximo de desenvolvimento, de inteligência, de capacidade e tudo mais, nada disso é capaz de fazer com que o ser humano seja de fato feliz. É essa observação atenta e detalhada da sociedade, que a gente comentou antes, que vai nos levar a essa percepção, a essa realidade, o fato de que as pessoas não são de fato felizes, muito embora tenham ou pareçam ter tudo aquilo que elas precisam ter, né? Pensando no século XXI e estabelecendo uma possibilidade de comparação para a nossa vida, é justamente o momento que a gente vive hoje. Por quê? A gente pode pensar assim, poxa, nós descobrimos coisas avançadíssimas para aquilo que a gente tinha no passado, nós temos a nossa tecnologia extremamente desenvolvida, né? Nós hoje podemos inclusive imprimir coisas em 3D, imprimir uma prótese em 3D e aí nós podemos nos considerar o topo da cadeia, né? E ao mesmo tempo nós nunca fomos tão infelizes, não é à toa que a gente tem aí doenças como depressão ou doenças mais graves ainda, né? Num índice alarmante aí de ocorrência dentro da nossa sociedade. E aí o porquê disso? Justamente porque a gente está tão envolvido com questões que não são sentimentais, com questões que não sejam reais, mas somente questões materiais, né? Que a gente acaba se perdendo aí dentro desse contexto todo, que é justamente o contexto da época. E aí, fazendo uma comparação com o que o Jacinto é e como o Jacinto se relaciona com o seu próprio vazio existencial, a gente teria uma comparação direta com o conceito do consumismo hoje, né? Então, quando a gente, por exemplo, para assistir a um canal de propaganda, de ofertas, de novas descobertas e tecnologias, como o Polishop, por exemplo, a gente olha para tudo aquilo e num primeiro momento a gente pensa assim, nossa, como que eu consegui viver até hoje sem um desses produtos quaisquer aí que estão sendo anunciados? Porque são coisas que são apresentadas para a gente como realmente extremamente importantes e essenciais para a nossa sobrevivência. Mas quando você para pensar de fato, para refletir, você vai observar que aquilo é extremamente supérfluo, assim como um abotoador de ceroulas que o Jacinto tem, assim como a escova elétrica, né? E aí a gente tem todos, principalmente as mulheres, né? Vamos pensar muito nisso, todos os aparatos aí que estejam relacionados com os cuidados, com a beleza, né? E aí a gente se preocupa tanto com o cabelo, com a pele, com tudo, e com o nosso coração, com a nossa cabeça, a gente acaba não se preocupando. Então, é uma obra que vai servir para isso na época, para funcionar como um chacoalhão, como se o Eça de Queiroz quisesse nos mostrar, não só ele, os outros autores realistas, mas nos mostrar exatamente o quanto torto é o nosso comportamento na época. Porque a gente se preocupa demais com o parecer ser do que com, de fato, com o que nós somos, né? Então a gente se preocupa com a aparência. É uma sociedade baseada nas aparências, na manutenção das aparências. E o pior, pessoal, é que esse chacoalhão não serviu para nada, porque como eu estou dizendo, nós estamos no século XXI, no ano de 2015, e a gente nunca se comportou tanto quanto dessa maneira aí. Da gente viver de aparência, da gente sempre pensar, nossa, o que os outros vão pensar de mim, não importa o que eu penso, o que eu sinto, mas o que os outros vão pensar, o que os outros vão querer, e haja vista todo esse movimento aí de redes sociais e da gente
postando foto a cada 5 segundos e comentando sobre o que nós vamos fazer. Inclusive rolam piadas das mais terríveis a respeito do uso do Twitter, a respeito do uso do Facebook, e mesmo assim a gente possa se sentir muito orgulhoso de tudo isso, de todas essas invenções e da utilização dessas invenções, quando na verdade elas não querem dizer nada e na maioria das vezes elas também não são de grande utilidade. Ah, Dé, mas a gente pode usar sim essas ferramentas para algo que seja positivo. Sim, é essa mensagem que a gente vai olhar e que a gente vai perceber em Estratégias Sérias. Então não é também aquela visão negativa em relação a todas as inovações tecnológicas, a todo o desenvolvimento científico conquistado até a época. Muito pelo contrário, é justamente a gente olhar para o quanto a gente está fazendo de uso dessas tecnologias, desses conhecimentos científicos e o quanto a gente distorceu o uso disso tudo. Por quê? Por que eu vou utilizar essa tecnologia toda para arrancar cabinho de morango? Por exemplo, para que eu vou usar toda essa tecnologia para colocar um elevador numa casa que só tem 2 andares? A gente pode se utilizar disso tudo de uma maneira muito mais inteligente e eficiente nesse sentido de construção de uma sociedade justa, igualitária e plena. É essa a ideia que a gente vai observar durante toda a aula, ok? Então vamos dar continuidade, sigam aí os próximos vídeos, não deixem de assistir, é importante que vocês assistam a todos eles, ok? Até daqui a pouco.